Sim. Professor. Iniciou aí, professora. Sim, professora. Vou começar compartilhando aqui para vocês. Eu já peço uma desculpa antecipada, porque é a primeira vez que eu vou utilizar o Teams. Então, pode ser que a gente tenha algum problema, qualquer coisa vocês vão me falando, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia Crespo. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia Crespo, eu sou psicóloga, tenho um mestrado em turismo, um outro mestrado em gestão de carreiras, gestão de pessoas e gestão estratégica, e doutorado e pós-doutorado em gestão estratégica de pessoas também. Sempre trabalhei muito, estudei muito carreiras, né? Tenho muitos artigos publicados sobre o assunto, e vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Vocês podem interromper assim que vocês tiverem dúvida, não tem problema. E podem ir fazendo as perguntas. Eu deixei os slides bem completos, porque muita gente, quando não assiste a aula, às vezes fica perdido, porque o slide está muito resumido. Então, eles estão bem completos, tem muita coisa escrita, tá? A gente dividiu a disciplina em 2 módulos. O primeiro módulo, que vai ser a aula de hoje, é trabalho e carreira. E o segundo módulo, que é a próxima aula, no dia 19, a gente vai falar sobre o planejamento de carreira e as habilidades. Uma dica que eu dou para vocês é que é muito importante que vocês façam os exercícios que eu vou passar para vocês. Hoje eu vou passar os exercícios todos, explicar como é que eles são feitos, e vocês vão fazer durante esses próximos dias. Se vocês tiverem alguma dúvida no dia 19, a gente pode tirar essas dúvidas. E esses exercícios eles vão ser fundamentais não só para a construção do plano de carreira de vocês no final da disciplina, como também para as atividades avaliativas, tá? Então é importante que vocês façam esses exercícios que a gente for dando. Nesse módulo 1, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre trabalho e carreira, e dentro desse tema a gente vai falar sobre o significado do trabalho, a evolução do trabalho, a evolução do conceito de carreira, falar também sobre trabalho e carreira no contexto atual e sobre âncoras de carreira. Então, vamos começar falando sobre o significado do trabalho. No latim, a palavra trabalhar, ela vem da palavra tripiliare. Tripiliare deriva de uma outra palavra que se chama tripalium, que era, na verdade, esse instrumento de tortura, igual vocês podem ver aqui nessa primeira figura, que era usado para castigar os escravos. Uma outra origem da palavra trabalhar é a palavra laborare, que também vem do latim, e significava balançar o corpo sob uma carga pesada. Em geral, também era usado para designar sofrimento e o maltrato ao escravo. Então, o termo, a origem do termo de trabalho, ela é uma origem que tem muito sacrifício no meio, né? Que é focada no sacrifício. Já a palavra job, que seria serviço ou emprego, ou até o trabalho, em inglês, ela vem de uma outra origem, que não é latina, vem de uma origem que significa bloco ou parte de alguma coisa que você pode transportar numa carroça. Que é o que a gente faz com a carreira atualmente, né? Com o trabalho e, consequentemente, com a carreira. A gente vai fazendo blocos, a gente vai fazendo partes de trabalho no curso. Então, o conteúdo semântico, né? O significado da palavra trabalho, ela foi evoluindo com o passar do tempo. Ela tinha simplesmente era derivada de um sacrifício, né, de palavras que tinham origem no sacrifício. Depois ela foi adicionada também ao esforço. E hoje a gente tem
inclusive tem um artigo muito interessante sobre isso, se vocês quiserem depois eu passo para vocês, que chama do sacrifício ao sacro ofício, que é o trabalho de uma forma sagrada para a pessoa, né? Que é valorizado pelo indivíduo, que a gente vai falar mais adiante. Então, ele foi evoluindo com o passar do tempo. A gente vê na evolução do trabalho algumas características bem marcantes. Então, se a gente olha lá para a Idade Antiga, na Idade Antiga o trabalho ele era considerado muito inferior, era uma coisa que era indigna, que era relegada aos escravos. As pessoas de alta classe, as pessoas de uma classe de média a alta, elas possuíam os escravos e elas não trabalhavam. Para quem trabalhava, eram os escravos. Elas faziam o mínimo possível. Na Idade Média, o trabalho ele passou a ser manual, ele passou a ser um trabalho agrícola, veio também junto com a era agrícola, ele passou a ser um trabalho campestre, um trabalho de artesanato, são trabalhos mais manuais que eram passados de pai para filho. Era muito comum, por exemplo, que uma pessoa que fosse sapateira, o filho fosse sapateiro, o neto fosse sapateiro. Então, era um ofício passado de pai para filho. O sistema, na época, era um sistema de servidão. Então, as pessoas trocavam a terra que elas podiam plantar e que elas podiam viver pelo trabalho. Tinha uma relação de submissão com o dono das terras. Evoluindo, então, para a Idade Moderna, com a Revolução Industrial e a Era do Capitalismo, o trabalho passou, então, a ser um trabalho mais mecanicista, com níveis hierárquicos mais divididos, e nessa fase começou-se a pagar os salários para as pessoas. Evoluindo, então, também da Idade Moderna para a atual, para a Idade Contemporânea, a gente vê uma grande transformação, principalmente pós-Era da Informação. O trabalho se tornou um trabalho mais flexível, onde o conhecimento é valorizado, onde a capacidade de análise da pessoa, a criatividade é valorizada, e o próprio indivíduo gere o seu trabalho. Então, o trabalho ele é autogerido e ele é colaborativo entre todos os membros da equipe que a pessoa faz parte. A revolução que aconteceu foi exatamente essa. Além disso, uma coisa que é muito importante a gente falar sobre o trabalho, sobre a evolução do trabalho, é como que esse trabalho ele vai ajudar ao indivíduo a estar conectado com a sociedade. A construir autoestima, desenvolver habilidades, competências, e chega muitas vezes a fazer parte da própria identidade do indivíduo. Quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo, é muito comum que você ligue para uma outra empresa e diga: eu sou fulano da empresa tal. Se você é mandado embora dessa empresa, se você sai dessa empresa, essa condição se perde. Então, você não é mais o fulano da empresa tal, você é só o fulano. Então, um pouco dessa identidade você vai perdendo. Então, é isso que acontece se você se perde essa parte da identidade, você vai também se perder um pouco no seu papel com relação ao trabalho, com relação à sua vida e à sua carreira. Por isso que cada vez menos a gente tenta fazer essa conexão o mínimo possível, cada vez mais o mínimo possível, né? Obviamente, essa perda da identidade pode acontecer se a centralidade do papel do trabalho na sua vida for muito grande. Então, se o trabalho ocupa uma posição muito central na sua vida, essa perda de identidade pode acontecer com mais frequência. Se existe um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, normalmente essa perda de identidade que acontece quando você perde o trabalho, ela é desenvolvida ou atualizada de acordo com o trabalho que você está, né? Mais flexível. Então, ela vai variar também de acordo com essa centralidade. Outra questão interessante que a gente precisa ver é a evolução do conceito de carreira.
Trabalho é uma coisa. A gente vai voltar até a falar nisso um pouquinho mais para frente. E carreira é outra. A diferença é que a carreira, ela é formada por vários trabalhos. A gente vai ver um pouquinho disso. A origem da palavra carreira também vem do latim e queria dizer via carrária, que seria uma estrada para carruagens. Né? Estrada para carros da época, que seriam as carruagens. Então, com a evolução, né, a partir do século XIX, a gente passou a utilizar o termo carreira para definir a trajetória profissional. Então, a estrada que você está fazendo, a estrada profissional que você está fazendo, descrevendo todas as experiências que você tem de trabalho ao longo de toda a sua vida profissional. A carreira, quando ela é uma escolha consciente, ela é fundamentada nos valores do indivíduo. A gente vai também trabalhar com isso mais para frente, vou explicar um pouquinho para vocês. E um dos exercícios que eu passei para vocês, que é o exercício de âncoras, ele trabalha muito essa questão dos valores. Então, é muito interessante que vocês possam adequar e equilibrar tanto os valores que vocês têm com a escolha de carreira que você fez, né, e que está fazendo todos os dias. E a carreira é uma escolha constante, é uma escolha que você faz todos os dias. E aí você vai definindo essa trajetória para onde que você vai. Então, ao contrário da palavra trabalho, né, que a gente viu lá que era vinculada ao sacrifício, a carreira ela não precisa ser vivida como sacrifício. Ela pode se desvincular desse sentido e ter um sentido único, um sentido que é diferente para cada indivíduo. Com a evolução da carreira, que a gente vai ver também no próximo slide, uma das coisas que mais acontece atualmente nesse sentido é justamente a opção de você escolher uma carreira conscientemente que possa te trazer satisfação. Então, o trabalho deixa de ser um sacrifício para ser aí um sacro ofício, como eu disse do artigo. Se vocês tiverem interesse, eu envio ou deixo disponível lá para vocês. A evolução, então, do conceito de carreira vai do conceito tradicional para os novos. Então, tradicionalmente, a carreira era como essa imagem aqui, uma escada. Você ia subindo níveis. Então, você entrava numa empresa como estagiário, ia crescendo, ia subindo degrau por degrau, um de cada vez. Né? Então, a trajetória na carreira tradicional era relacionada à sua trajetória profissional e à ascensão hierárquica que você tinha dentro, normalmente, de uma mesma organização. Né? As carreiras tradicionais era muito comum que as pessoas ficassem muitos anos numa mesma empresa. Então, a carreira tradicional, ela evoluiu para alguns outros tipos de carreira. Então, a gente tem dentro das teorias de carreira, teorias que explicam cada um desses tipos. Não só a carreira tradicional, como as 3 outras. Então, a carreira sem fronteiras, por exemplo, ela é caracterizada pelo controle que o indivíduo tem sobre os aspectos da carreira dele. Ela é mais dinâmica, ela é mais flexível e ela pode ser exercida de qualquer lugar do mundo. As carreiras proteanas, elas enfatizam a satisfação pessoal do indivíduo, que é aquilo que eu falei anteriormente. Então, vão buscar a satisfação. Aqui essa imagem aqui não está muito boa de se ver, mas é um deus da mitologia que se chama Proteu. E Proteu tinha a capacidade de mudar de forma de acordo com a sua própria vontade. Então, a carreira proteana nada mais é do que você, sempre com foco na sua satisfação pessoal, você buscar e adequando a sua carreira e fazendo com que ela mude de forma de acordo com a sua vontade e direcionando da forma que você preferir. Já as carreiras que a gente chama de multidirecionais, elas enfatizam uma busca por ser bem-sucedido, mas não significa crescer
hierarquicamente. Então, pode ser que você, por exemplo, comece a trabalhar, vamos dizer aqui, como aqui você começou aqui como estagiário, foi pulando, crescendo até virar um diretor de empresa. Aqui você começa uma carreira, vamos dizer, como professor, e aí você desiste de ser professor. Você começa uma outra carreira. Você pode ter várias carreiras em várias direções diferentes. Você tem uma outra carreira na consultoria, por exemplo, e ela foi direcionando para lá. Você tem uma outra carreira como médico, né? Vamos dizer que você é um médico, consultor, professor, pesquisador. Então, você tem carreiras multidirecionais que podem ir para trilhar vários caminhos diferentes ao longo de toda a sua vida profissional. Ok? Até aqui? Alguma dúvida? Não. Dentro dos conceitos que a gente estuda de carreira, esses 6 aí são as dimensões que são mais estudadas dentro da teoria de carreira. Eu acho que para vocês, eu não trouxe isso detalhadamente, porque vai ser interessante somente se vocês quiserem estudar sobre isso no futuro, mas as linhas de pesquisa de dentro da área de carreira são a transição de carreira, né, as transições de carreira, os valores individuais e os valores relacionados ao trabalho, as âncoras de carreira, a relação entre o trabalho e a vida pessoal e a centralidade, ou o que a gente chama de saliência do papel do trabalho na vida do indivíduo. Centralidade ou saliência do papel do trabalho é a mesma coisa. As metáforas de carreira, né? A gente viu aí imagens no slide anterior falando sobre os tipos de carreira. Essas imagens nada mais são do que metáforas. Então, são as metáforas que são utilizadas quando a gente fala de carreira e identidades e as redes de relacionamento, né? Como que a carreira, o trabalho está relacionado às suas identidades e às suas redes de relacionamento, como eu dei um exemplo também aqui já. Então, essas são as dimensões que a gente estuda. Já no contexto atual, o que aconteceu de mudança no trabalho, no mundo, né, do trabalho, em relação às carreiras, que a gente pode ver isso de uma forma muito clara, é que as gerações atuais, elas desenvolvem uma trajetória que é muito mais experiencial, né, e tem mais trabalhos, mais empregos, mais de uma organização. As pessoas mudam com frequência, às vezes justamente para evoluir, elas fazem uma trajetória multidirecional em empresas diferentes, por exemplo, ao invés delas seguirem uma carreira tradicional e dentro da mesma empresa e subindo degrau por degrau, elas vão fazendo um leilão, vamos dizer assim, no mercado. Quem dá mais por ela e vai crescendo na carreira dessa forma. Então, é muito comum atualmente que as pessoas mudem muito de trabalho. E antigamente era visto com maus olhos. Outra questão é que o conceito de trabalho, ele é baseado atualmente num contrato psicológico, que é diferente do que era feito anteriormente. Esse contrato psicológico, ele diz que o trabalho não é só uma fonte econômica, não é só uma fonte de renda. Ele também passa a ser fonte de satisfação e de aprendizado para a pessoa. Essa mudança, ela altera o entendimento todo de carreira. Ela vai alterar a forma como você vai ter promoções, vai alterar a sua estabilidade, seu vínculo profissional, e qualquer outro aspecto relativo à vida organizacional também, que era antigamente, né, que era valorizado pelas gerações anteriores e que as gerações atuais não dão esse mesmo valor. Né? Se você tem estabilidade, se o seu vínculo profissional é X ou Y, se você é CLT, né? Hoje você tem muitas pessoas que são PJ, tem muitas pessoas que são autônomos, prestadores de serviço, pessoas que estão trabalhando com o seu próprio negócio. Então, você tem muitos tipos de vínculos profissionais. Outra coisa, então, que evoluiu também não foi simplesmente a visão que a gente tinha do trabalho, mas os termos que a gente utiliza relacionados ao trabalho também mudaram muito. Então, em 1950 até 1980, a gente utilizava termos como subordinado,
ele o subordinava, ele prestava obediência ao superior dele, ao chefe dele. Não que a gente não use muitas vezes algumas dessas palavras, mas eram somente essas palavras que eram utilizadas. A partir dos anos 80, primeiro foi se trocando o termo subordinado pelo termo empregado, que era a pessoa que estava funcionando dentro de uma empresa, estava empregado dentro de uma empresa, que tinha um emprego naquela empresa. Depois, no final dos anos 80, esse termo foi sendo utilizado e ele foi evoluindo até chegar em colaborador. Ainda é um termo também muito utilizado, mas que do século XXI, a partir do século XXI, tem sido substituído um pouco pelo termo associado, pelo termo parceiro, mas ainda se utiliza muito o termo colaborador também. Da mesma forma, o termo superior lá, o chefe que a gente falou lá em cima, ele foi substituído. Primeiro ele virou gerente, depois ele virou gestor, depois ele virou líder. E atualmente ele está muito mais para coach, para mentor, né, do que para chefe ou superior. O gestor e o líder a gente utiliza também ainda como termos dentro da área de recursos humanos, né, dentro da área de gestão de pessoas. O próprio termo recursos humanos evoluiu para o termo gestão de pessoas. Então, essa evolução, tanto da área do trabalho, da carreira, do mercado, quanto da área que estuda, né, que seria a área de gestão de pessoas, foi uma evolução que tem sido constante e que tem, graças a Deus, a gente vê ela acontecendo o tempo todo. Existem algumas pessoas presas ainda ao passado e a termos do passado e a teorias do passado, mas a gente vê essa evolução de uma forma muito grande, principalmente com as novas gerações. Então, a evolução ela passou a ser, a relação passou a ser uma relação mais participativa, mais democrática. O colaborador, o associado, o parceiro, começou a contribuir, oferecendo sugestões, se envolvendo, se comprometendo com o trabalho. Em alguns casos, em algumas situações, até se tornando sócio da empresa, né? Hoje a gente tem várias empresas que estão com ações na bolsa, né? Stock options, e a remuneração variável é baseada muito nessas ações. Então, nesse sentido, o colaborador, o associado, o parceiro, ele passa a ser sócio. Aqui eu esqueci de uma palavra, eu estava vendo aqui. A gente esqueceu do funcionário. Né? O empregado também era utilizado, o termo funcionário. E a gente tenta não utilizar mais atualmente. Então, essa evolução inteira que aconteceu no mercado de trabalho, na carreira, no mundo do trabalho de modo geral, alterou também alguns paradigmas. Então, os paradigmas atuais, eles mudaram um pouco com base no que era antes eram os paradigmas tradicionais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma das questões que aparece muito é a questão do desemprego e do empreendedorismo. Antes de falar dele, deixa eu dar o exemplo primeiro do emprego com trabalho. Qual que é a diferença entre emprego e trabalho? A diferença fundamental é que quando você tem um emprego, você tem um vínculo com uma empresa. Quando você tem um trabalho, ele não está vinculado a empresa nenhuma. Então, o emprego, ele vem diminuindo muito com o passar dos anos. E o trabalho vai substituindo, de alguma forma, o emprego por causa disso, porque os números de empregos estão reduzindo, né? Estão diminuindo. Mas o trabalho, ele nunca vai faltar. Ele vai sempre existir. Então, esse paradigma ele está sendo substituído. O trabalho está substituindo muito o emprego. Então, em algumas situações, a gente até tem utilizado o termo trabalhabilidade ao invés de empregabilidade, que é o termo que a gente usa para dizer o quanto que você está pronto para o mercado de trabalho, o quanto que o mercado quer você.
Então, seria o seu nível de empregabilidade, que a gente ultimamente tem utilizado muito como nível de trabalhabilidade, apesar dessa palavra não existir. E aí, pegando esse exemplo do fim dos empregos, né, a gente tem esse outro paradigma aí, que seria o paradigma do desemprego. Só que é um paradigma que compara o desemprego, que era um paradigma tradicional, com o empreendedorismo, que é um paradigma atual. O que tem acontecido? Esse movimento que tem acontecido é que, com a redução do número de empregos, né, a diminuição do número de empregos, muitas pessoas elas passaram a empreender por necessidade. A gente viu isso muito na pandemia. Muitas pessoas que perderam o trabalho, perderam o emprego, começaram a trabalhar e começaram a empreender, ou a fazer doce, ou a vender bolo, comida, entregar em casa, por necessidade, porque elas precisavam sobreviver. Então, esse é um outro paradigma que também tem sido substituído. Outro paradigma que mudou muito durante a pandemia foi a questão do trabalho presencial e do trabalho, que era o trabalho presencial, que era o paradigma tradicional, e o trabalho flexível ou remoto, que a gente chama o trabalho que não é mais presencial, todo presencial, pode ser ou totalmente remoto, ou híbrido. Esse tipo de trabalho flexível, ele dá, como o nome próprio mesmo diz, mais flexibilidade para o indivíduo. E ele pode ser realizado de qualquer lugar. Então, essa evolução também tem acontecido muito. Com a pandemia, isso foi muito evidente. Muitas empresas estabeleceram o trabalho remoto para poder sobreviver, porque né, era necessário. E com o fim da pandemia, muitas empresas continuaram com o trabalho remoto. Algumas de forma híbrida, outras 100% remoto, mesmo assim, e outras voltaram simplesmente ao trabalho presencial normalmente. Mas é uma evolução que a gente tem visto cada vez mais também do paradigma tradicional para o atual. Outra questão é a questão do trabalho estável e da liberdade. O trabalho estável, que a gente chamava, né, dentro do paradigma tradicional, era o trabalho que era em uma mesma empresa, que você trabalhava lá o tempo todo, crescendo lá na carreira, lá dentro do modelo da carreira tradicional. Hoje, o paradigma atual é um paradigma de liberdade. Você pode ter mais de um trabalho, você pode trabalhar em empresas diferentes, você pode trabalhar em horários diferentes, ou pode ter um trabalho autônomo, com mais liberdade, com mais autonomia. Então, o foco na liberdade é muito maior no paradigma atual do que no trabalho estável, propriamente dito. E, por fim, o paradigma homem versus máquinas. Né? Em muitas atividades atuais, os homens foram sendo substituídos pelas máquinas. Isso é uma coisa que tem acontecido, a gente vê, por exemplo, alguns de vocês nem devem ter visto isso, mas antigamente os ônibus tinham uma figura que era um trocador. Esse serviço, esse trabalho, ele foi desaparecendo com o tempo. Essa pessoa que pegava as bilhetes, né, de dentro do ônibus. O trabalho de frentista tem sido substituído, no Brasil menos, mas fora do Brasil você não vê mais o frentista. Os postos de gasolina são todos automáticos. Então, muita coisa tem sido substituído com o passar do tempo. Agora, é óbvio que atividades que são mais estratégicas, que são mais humanas, elas nunca serão substituídas. Tem coisas que a inteligência artificial pode fazer, mas tem coisas que são mais humanas, que são simplesmente o homem que precisa realizar, né? E que precisa, de repente, até por trás da inteligência artificial, ter alguém ali operando. Então, esses paradigmas são os paradigmas que têm mudado, que têm transformado esse contexto atual. Para a gente encerrar, antes da gente falar, de eu entrar nos exercícios, que eu vou explicar cada um para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre as âncoras de carreira. Por que eu estou trazendo as âncoras de carreira? As âncoras de carreira, como a gente viu lá atrás, elas são
uma das dimensões que são estudadas dentro do estudo de carreira. Mas elas são muito utilizadas no planejamento pessoal, no planejamento de carreira. E a gente vai utilizá-las. Então, eu trouxe para que vocês pudessem entender de onde surgiu e por que a gente utiliza e qual a importância delas, tá? Então, a autopercepção do indivíduo, das habilidades dele, das necessidades, e principalmente dos valores dele, vão formar o que a gente chama de âncora de carreira. Elas vão abranger alguns elementos que são elementos da realidade e que vão determinar as preferências de cada pessoa no caminho que ela vai escolher dentro da trajetória dela profissional. O conceito ele foi desenvolvido por Edgar Schein, é antigo, é de 93, o início da pesquisa. Schein ainda pesquisa muito sobre isso, e muitos dos pesquisadores do grupo dele, né, dos pesquisadores que trabalharam com ele a vida inteira e dos novos que entraram recentemente, têm trabalhado e têm estudado muito as âncoras de carreira em vários níveis das organizações. E esse estudo ele começou com um estudo de alguns alunos do mestrado no MIT, né, no Instituto Massachusetts de Tecnologia, nos Estados Unidos. E eles foram entrevistados sobre os valores deles, sobre as atitudes deles nos locais de trabalho. Depois que eles concluíram o curso, eles foram reentrevistados 6 meses depois, e 1 ano depois eles foram reentrevistados. Com base nesse estudo, eram 44 profissionais, o Schein identificou, então, 8 âncoras de carreira. E a gente vai falar sobre cada uma delas agora. Essas âncoras de carreira, elas vão ser nada mais, nada menos do que o que você valoriza na sua escolha de carreira. Então, por exemplo, tem pessoas que a centralidade das escolhas delas são baseadas em competência gerencial. O que a competência gerencial é? É uma preocupação que vai ser central no esforço dos outros. Então, você tem a responsabilidade pelos resultados totais, a articulação das funções de uma organização, como um gestor, como uma competência gerencial. Outra âncora é a competência técnica. Ela vai refletir a preocupação do indivíduo, principalmente com os talentos dele, com as capacidades pessoais dele numa área técnica. Então, vai ser importante para ele a competência técnica, quando ele for fazer uma opção de carreira. Por exemplo, vou dar exemplo aí, por exemplo, um professor, ele está muito focado na questão da competência técnica. Como que ele vai passar essa competência para os outros? Como que ele vai crescer numa mesma área, numa profissão, né? E como que ela vai fazer outra pessoa desenvolver? Através da competência técnica. Outra âncora é a âncora da segurança. Então, algumas pessoas, elas têm uma preocupação muito grande com a estabilidade da carreira, com a segurança. Em fazer um concurso, por exemplo, em se sentir seguro dentro de uma empresa, dentro de um lugar, para que a pessoa possa se sentir realizado, se sentir relaxado. Para ela é necessário isso ao longo prazo. Então, segurança vai ser a âncora nesse caso. Outras pessoas, elas valorizam a autonomia. Elas não querem ter simplesmente segurança ou desenvolver as competências. Elas querem ser autônomas, elas querem ser responsáveis pelas escolhas dela, ter uma liberdade com relação a horários, com relação a restrições, ter uma possibilidade maior de desenvolver na carreira, mas sendo responsável por ela de modo geral. Então, essa seria a autonomia. O serviço e dedicação, também aí entra a questão do professor, ele é primordial quando você se dedica a alguma causa. Você está tentando mudar o mundo, ajudar os outros, aumentar a harmonia entre as pessoas, ou ensinar, está se dedicando. Na questão do professor, você utiliza as duas âncoras, o serviço e dedicação e a competência técnica. Isso vocês vão ver que é muito comum. A gente costuma dizer que cada um de nós tem 3 âncoras de carreiras que são mais fortes.
Então, quando vocês fizerem o inventário de âncoras de vocês, vocês vão ver isso de uma forma bem clara. Outra âncora seria desafio puro. Então, a pessoa está sempre sendo estimulada por desafios, por problemas insolúveis, por oportunidades únicas, coisas difíceis, obstáculos difíceis de serem ultrapassados. Isso é o que move aquela pessoa. E os dois últimos seriam o estilo de vida e o empreendedorismo. O estilo de vida nada mais é do que o equilíbrio entre a carreira e a vida familiar, a vida pessoal, né? A saúde da pessoa. Então, é uma preocupação em conjugar todos esses aspectos da vida, integrar todos esses aspectos. E o empreendedorismo ou a criatividade, ele reflete uma preocupação em você criar alguma coisa nova. Não quer dizer que a pessoa tenha que ter uma empresa, não é nada disso. A pessoa simplesmente é uma pessoa criativa, é uma pessoa empreendedora. Ela pode estar sendo um funcionário público, ela pode estar trabalhando dentro de uma empresa, não importa. Ela tem um traço de empreendedorismo alto, ela é criativa, ela quer mudar as coisas, ela quer correr risco, ela tem vontade e desejo de mudança, cria em cima das coisas, ao invés de fazer sempre do mesmo. Então, esses são aspectos, são características de cada uma dessas âncoras de carreira. O primeiro exercício, então, que a gente vai ter, eu vou explicar cada um dos exercícios para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me falando, gente. O primeiro exercício que a gente vai ver é o exercício de inventário de âncora. Lá no espaço da disciplina, vocês têm alguns materiais que são materiais de apoio. E vocês têm esse inventário de âncoras. Eu vou mostrar ele depois para vocês como ele é. Mas ele é um inventário, tem 40 perguntas. Não tem nele uma resposta certa ou uma resposta errada, não existe isso. Cada um vai responder de um jeito, da forma que for mais adequada para você mesmo. É importante que você tente fazer numa hora que seja um pouco mais tranquila, porque você vai precisar sentir, vai precisar pensar nas questões como que elas são para você. Né? Quais são as suas preferências. Cada pergunta delas tem uma nota de 1 a 6. A nota 1 quer dizer que aquela afirmação ela nunca ou praticamente nunca se aplica a você. E quanto mais você for aumentando a nota, mais a afirmação vai se aplicar a você. Quando chegar no 6, ela está sempre se aplicando a você, ou quase sempre. Então, a forma de você responder o inventário é dando esses pontos a cada uma das 40 questões. Depois que você responder todas essas questões, você vai voltar nas suas respostas e identificar as que você deu nota mais alta. Aqui eu coloquei que você deu a nota 6, mas algumas pessoas não chegam a dar a nota 6 para nada, dão só a nota 5. A nota que for mais alta, as questões que você der a nota mais alta, você vai identificá-las e vai escolher 3 questões. Essas 3 questões, além da nota que vocês deram para essa questão, então 6 ou 5, vocês vão dar mais 4 pontos. Então, vamos dizer que lá na questão 10, eu respondi 6, sempre. Eu vou escolher ela como uma das afirmações mais importantes para mim. Então, eu vou dar 10 pontos para ela. Então, quando eu for transcrever essa pontuação no crivo, no final do inventário, eu vou transcrever 10 pontos ao invés de só 6. Tá? Depois vocês vão no crivo somar a pontuação em cada uma das âncoras e as 3 que tiverem a pontuação mais alta são as suas âncoras de carreira. São os valores, as percepções de vocês mais importantes quando vocês escolhem a carreira, quando vocês planejam a carreira de vocês. É muito importante levá-las em consideração quando você estiver fazendo o plano de carreira e quando você estiver repensando a sua carreira, que é o objetivo principal dessa disciplina. É que vocês realizem esse plano de carreira para que a pós-graduação que vocês estão iniciando seja melhor aproveitada possível. Então, essas âncoras elas vão te ajudar nessas escolhas. É muito importante ver, por exemplo, vamos dizer que você seja um funcionário público
e você não tem a âncora de segurança alta, você tem a âncora de autonomia, por exemplo. Então, alguma coisa você está precisando repensar aí no direcionamento da sua carreira. Então, são questões que você vai levantar à medida que você for fazendo o inventário. Eu vou primeiro dar todos os exercícios, depois eu volto, porque como eu tenho que parar de compartilhar a aula para mostrar o inventário, e aí depois eu volto e mostro o inventário para vocês. O exercício 2 é uma matriz SWOT. Então, o que vocês vão fazer? Aqui eu coloquei um exemplozinho. Vocês vão fazer uma matriz SWOT de vocês mesmos. Quais são os seus pontos fortes? As vantagens profissionais, as qualidades profissionais que vocês têm destacadas, melhor imagem percebida sobre os eventos concorrentes. São os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fracos? Vocês vão identificar as áreas que vocês têm maior conflito, que vocês têm maior dificuldade, quais as áreas que vocês precisam melhorar e analisar as tarefas que vocês realizam e que vocês não acham que são satisfatórias. Esses são os pontos fracos de vocês. Essa matriz SWOT você vai fazer você de você mesmo, sem a ajuda de ninguém, ok? As oportunidades que você vai analisar, você vai enfocar nas suas forças, ver se elas estão sendo aproveitadas, se elas não estão sendo bem aproveitadas, para poder identificar a oportunidade de aproveitar melhor. Ficar de olho nas tendências do mercado, são oportunidades também. Avaliação das verdadeiras oportunidades, amostra no mercado atual. A área que você está escolhendo tem oportunidades? Quais são as tendências que ela está direcionando? O que está crescendo? O que está tendo vaga? O que está em alta? Tudo isso são oportunidades. E as ameaças? São as visualizações que você tem do mundo exterior para você projetar na sua carreira. São os problemas. Então, por exemplo, está tendo muito desemprego, ou a área que eu trabalho está mandando muita gente embora. São ameaças. Atualização tecnológica é ameaça. Se você está desatualizado, a chance de você sair fora do mercado de trabalho é muito maior. Hoje a gente tem pesquisas que dizem que para você ter uma trabalhabilidade alta, você precisa estar fazendo qualquer curso de especialização, de atualização, de 3 em 3 anos no mínimo. Então, é muito importante essa atualização tecnológica. E o fortalecimento da concorrência também é uma ameaça. Se a empresa que trabalha, que é concorrente sua, está mais forte que você está ameaçado na sua. Então, você vai fazer essa análise dos seus pontos de força, de fraqueza e as oportunidades e ameaças e vai fazer uma matriz SWOT. Vai colocar aqui num quadradinho para que você possa analisar melhor a sua carreira e o que você precisa melhorar e desenvolver na hora de fazer o planejamento. Ok? Exercício 3. Esse exercício, você vai pensar em quais são os seus valores. O que é importante para você como pessoa? O que é importante para você como profissional? O que você valoriza na sua vida? Tenta achar algumas imagens, faz um exercício rapidinho. Vai no Google Imagens e tenta achar imagens que representem esses valores para você. Então, você primeiro vai chegar em palavras. Por exemplo, família, lealdade, amizade. E aí você vai trazer imagens, para fazer uma colagem dessas imagens, que seriam esses valores. Essas imagens, elas servem para muita coisa. Elas servem principalmente para te inspirar. É interessante que você possa ou imprimir essas imagens e colocar num lugar que você veja sempre, num mural, numa coisa que possa te motivar. Ou que você coloque no fundo de tela do seu computador, do seu celular. Imagens que vão te estimular a não esquecer do que é importante para você, na sua carreira, na sua vida. E elas vão ser importantes também para você fazer o seu direcionamento, o seu plano. Vocês estão vendo que são todos exercícios de autoconhecimento. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas a carreira, ela está centrada no autoconhecimento.
você planejar sua carreira e desenvolver sua carreira, o foco principal é autoconhecimento, conhecimento, você estimular a questão de relacionamentos, de desenvolvimento seu como pessoa, de modo geral. Então, a gente vai colocar todos os aspectos na aula que vem. Mas vocês estão vendo que os exercícios são exercícios muito parecidos com exercícios de autoajuda, exercícios de autoconhecimento. E que são fundamentais para que você realize o seu planejamento. Próximo exercício, e por isso mesmo que eu dou esses exercícios hoje, não só para vocês poderem tirar dúvida, mas porque vocês precisam de um tempinho, como nesse aqui, vai ser o exercício de feedback. Vocês vão pedir o feedback de 3 pessoas que vocês conheçam sobre você mesmo. Eles vão falar 3 pontos fortes seus e 3 pontos fracos. Você não vai utilizar esses pontos lá na sua matriz SWOT. Você vai fazer sua matriz SWOT primeiro, para não ser influenciado por esses feedbacks. Depois, esses 3 pontos fortes e 3 pontos fracos, você vai escrever em algum lugar. Feedback de fulano foi este. Feedback de cicrano foi aquele. As 3 pessoas, é ideal que você escolha pessoas que sejam de convívios diferentes. Então, por exemplo, você escolha uma pessoa que tem um convívio diário com você, pode ser um familiar, pode ser alguém que mora com você, uma pessoa que trabalha com você, não importa se é uma pessoa que está acima de você, abaixo, do lado, uma pessoa que trabalha com você. E uma pessoa que seja muito íntima sua. Pode ser amigo, pode ser um marido, esposa, namorado, namorada, não interfere. Mas uma pessoa que seja muito íntima. Você vai ter, depois que você vai pegar esses feedbacks que você vai escrever e vai confrontar, vai ver, será que as pessoas no meu ambiente familiar me veem da mesma forma que as pessoas que trabalham comigo ou da mesma forma que das que me conhecem intimamente? O que eu estou passando de diferente para cada uma delas? Por que eu estou passando? Por que elas têm essas percepções iguais ou diferentes? Você vai fazer um exercício também de pensar sobre esses feedbacks, ok? Todos esses exercícios vocês vão passar para avaliação depois. Então, é importante que vocês tenham feito e bem feito, porque eles vão ser necessários. O quinto exercício é o exercício que a gente chama de carta do meu eu futuro. Então, você vai se colocar como se você tivesse 5 anos à frente. E você vai escrever uma carta para o seu eu atual, como se ele fosse o seu eu do passado. Você vai falar sobre as conquistas que você, as coisas que você conquistou profissionalmente, pessoalmente, o que mudou na sua vida. Então, você dizer, por exemplo, cara Márcia do passado, eu estou aqui no futuro e aqui no futuro eu fui promovida a... E aí você fala o que você deseja profissionalmente. Eu tive filhos, eu casei. Você vai falar sobre sua vida. O que está acontecendo na sua vida, principalmente na questão profissional. Isso vai te ajudar não só a pensar no que você quer realmente para sua vida, mas principalmente no seu objetivo central de carreira. O que você quer? Como que você quer estar profissionalmente daqui a 5 anos? É isso que você vai pensar nesse exercício. Como que é seu ambiente de trabalho daqui a 5 anos? Quais são os fatores seus de realização? Quais os resultados financeiros que você alcançou? Qual o papel que você quer estar desempenhando daqui a 5 anos? Então, é isso que você vai escrever nessa carta. Essa carta é muito interessante quando você guarda e você espera 5 anos e lê essa carta. Você vê o que você mudou, o que você redirecionou, o que você queria e não quer mais, o que você conseguiu, o que você conquistou. Então, é muito interessante também o seu crescimento pessoal. E vai te ajudar muito no seu objetivo central de carreira. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, o exercício 6 é o plano de carreira propriamente dito. Esse plano de carreira, que é o plano individual, ele vai ser feito, como o nome diz, cada um vai fazer o seu. Você não tem jeito de você fazer igual o do
seu colega, porque você tem objetivos de carreira diferentes, você tem feedbacks diferentes, você tem uma análise SWOT diferente, você tem coisas a desenvolver que são diferentes do outro, você tem pontos fortes diferentes do outro, você tem objetivos diferentes, você tem valores diferentes. Então, o seu é único, é feito para você. Vai adiantar você copiar de alguma coisa do outro? Talvez vá para você passar na disciplina. Mas para você pensar no seu futuro, não. Não vai adiantar em nada. Então, o interessante é que você consiga fazer o seu plano, pare, tire uns minutinhos para isso, porque isso é muito importante para a sua carreira. E se você não considerasse sua carreira importante, você não estaria fazendo uma pós-graduação. Então, você vai utilizar uma planilha, que eu também coloquei lá dentro da área de apoio, no material de apoio. Uma planilha que chama, o arquivo chama Planejamento de Carreira, e dentro dele você tem o modelo da matriz SWOT, você tem o plano pessoal de carreira, que é a planilha propriamente dita, que você vai preencher, e tem um exemplo. É para copiar o exemplo? Não. É para você fazer o seu plano de carreira. O exemplo é só para você ver mais ou menos coisas que você pode colocar em cada janelinha do plano, ok? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, é importante a gente falar que esse plano de carreira individual, ele é feito não só visando o seu futuro, como fazendo também um planejamento estratégico pessoal para você. Como todo planejamento estratégico pessoal, você vai trabalhar algum passo a passo. Você tem coisas que você vai precisar fazer primeiro. O primeiro passo do plano de carreira é o autoconhecimento. Então, esses exercícios, os 5 primeiros, eles vão servir justamente para que você trabalhe esse autoconhecimento, para que você possa repensar muitas das coisas que você tem feito aí durante todos esses anos com a sua vida, com a sua carreira. O próximo passo é você analisar o seu ambiente interno. Então, lá dentro da matriz SWOT, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Depois você vai analisar o seu ambiente externo, que vai ser exatamente também dentro da matriz SWOT, as ameaças e as oportunidades que o mercado de trabalho estão mostrando para você. Depois disso, você vai definir o seu objetivo central. Aqui eu coloquei objetivos, mas você tem um que é central. Então, por exemplo, o que eu quero daqui a 5 anos? Eu quero virar gerente financeiro da empresa que eu trabalho. Então, esse é o meu objetivo central. Só que eu vou colocar ele de forma que ele seja SMART. Esse SMART eu vou explicar na próxima aula o que vem a ser. Mas eles precisam ser muito específicos. Precisam ter tempo certo, eles precisam ser alcançáveis, eles precisam ser realistas. Então, você vai ter que definir esses objetivos, esse objetivo grande, esse objetivo central, e dentro dele alguns outros objetivos menores, que a gente chama de metas. Então, por exemplo, para eu me tornar um gerente financeiro, que é meu objetivo central, que eu coloquei lá no exemplo que eu estou dando, o que eu preciso fazer? Baseado em todos os exercícios que eu fiz, eu vi lá que eu tenho... preciso melhorar a minha oratória. Então, eu preciso desenvolver, fazer um curso de oratória. Então, eu coloco isso como uma das metas. Ela também tem que ser colocada de forma específica, temporal, realista. Vocês vão ver lá direitinho a meta SMART. O que mais que eu preciso? Eu preciso... Meu colega de trabalho disse que eu tenho um problema de liderança. Então, eu preciso desenvolver um curso, fazer um curso de liderança, melhorar essa parte de liderança, ler a respeito. Então, eu vou colocar tudo isso como meta. Dentro da meta, eu posso colocar várias atividades que eu vou fazer. Por exemplo, eu preciso desenvolver minha liderança, eu vou fazer um curso, eu vou ler livros, são atividades diferentes que eu vou fazer. Depois que eu definir tanto o objetivo central quanto as metas, quanto os objetivos menores, eu vou continuamente monitorar o que eu tenho feito. Então, depois que meu plano de carreira estiver pronto, eu vou fazer um contínuo monitoramento. Então, sempre quando eu defino objetivo, defino meta, eu coloco lá um tempo. Então, eu coloquei lá, eu preciso melhorar meu inglês em 6 meses. Eu tenho que monitorar.
tem que daqui a 6 meses voltar e falar, será que meu nível de inglês melhorou ou não? Será que eu tenho que aumentar esse tempo? Será que eu tenho que diminuir o tempo? Será que eu tenho que fazer o que com esse tempo? Normalmente eu ajusto para mais. Então eu monitoro constantemente cada um dos aspectos que eu coloquei lá de meta e de objetivo para a minha carreira. É parte fundamental do plano de carreira, o monitoramento. Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês, vou interromper aqui o compartilhamento, só para que vocês vejam o inventário. Conseguem ver aí? Estão conseguindo ver o inventário? Sim. Então, vocês vão ter as questões de 1 a 6, como eu expliquei, você vai colocar aqui do lado. Por exemplo, a primeira frase é: eu espero ser tão bom naquilo que eu faço que para isso seguirei as orientações especializadas continuamente. Isso é verdadeiro para mim? Nunca, ocasionalmente, normalmente, sempre. Eu vou colocar uma nota e vou colocar essa nota aqui do lado. Eu vou fazer isso para todas as 40 questões. Depois que eu responder as 40 questões, eu vou voltar dando aqueles 4 pontos extras para 3 questões. Tá explicando aqui de novo. E aí eu vou transferir esses pontos para cá. Então, questão 1, questão 2, elas estão sendo colocadas aqui, ó, horizontalmente, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai transcrever nessa ordem aqui, trazendo os pontos para cá de novo. Você vai somar, aqui fala para dividir por 5, mas não precisa, porque o valor é sempre o mesmo. Você vai ter 3 mais altos, independente se você dividiu ou não. Então, você vai ter o valor, as 3 que tiverem o valor mais alto são as suas âncoras de carreira. Aqui eu falo um pouquinho mais de novo sobre cada uma, para que vocês, na hora que estiverem fazendo inventário, se quiserem tirar dúvida. Então, esse inventário seria esse. E o plano, deixa eu compartilhar aqui. E a planilha do plano, vocês estão vendo a planilha aí? Sim. Na planilha você tem a análise SWOT para você preencher. Você tem o plano pessoal, o modelo dele. Então aqui você vai colocar seu objetivo central, que precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. Você vai estabelecer um tempo para ele, vai levar em consideração o que pode atrapalhar, vai colocando o status para você ir acompanhando, né? Se você já fez, se não fez, está em andamento, como que tá. E estabelecendo cada uma das metas e as atividades que tem dentro dessas metas, e a mesma coisa, colocar em quanto tempo você vai conseguir, quando que você inicia. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, por exemplo, me tornar gerente financeiro em 5 anos. Tempo. Coloquei aqui 3 anos para eu poder ver como é que está o meu objetivo. O tempo final é óbvio que são 5 anos. Mas eu pus 3 anos para eu poder ir acompanhando. O que pode atrapalhar? Eu coloquei auto-boicote, minhas crenças limitantes. O status eu vou ir acompanhando dentro do prazo. O que eu preciso para isso? Adquirir fluência no inglês em 2 anos. Vou iniciar, aqui eu botei o exemplo é do ano passado, não tem problema. Iniciei em março de 2023. O que pode ser uma coisa que pode me atrapalhar? Medo de não ser bom o suficiente. O status inicia em março de 2023. Você vai acompanhar. Se passaram quase um ano, como que eu estou no meu inglês atualmente? Óbvio que isso daí você, na hora de você entregar sua planilha, você não tem como acompanhar. Mas você vai precisar fazer esse acompanhamento depois. Depois que você tiver feito seu plano, você vai voltar nela eventualmente. Você pode fazer até um link dela com Outlook para te lembrar. Você pode colocar alguns lembretes para que você veja e reavalie seu planejamento todo mês. Você vai ver aí qual foi a melhor forma para você para fazer esse monitoramento, tá? E aí dentro de cada um dos objetivos aqui, das metas aqui, que visam esse objetivo maior, eu vou colocar coisas que são importantes. Então,
Fazer um curso de atualização em práticas financeiras modernas. Eu tenho até 3 anos para realizar esse curso. Iniciei ele em janeiro de 2023. Ele está em andamento. Qual que é o problema que eu posso enfrentar? Qual que é a dificuldade? Dificuldade financeira para pagar esse curso. Por isso que é importante você ter um prazo maior para você ir exercendo, né? Todos os cursos de atualização que você precisa. E aí você vai avaliar tudo isso à medida que você estiver construindo o seu plano individual de carreira. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais do plano e dessas metas SMART, dos objetivos SMART, como que vocês vão fazer para que elas sejam mensuráveis, para que elas sejam realistas. E vai ver o passo a passo para o planejamento de carreira. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao exercício, a qualquer um dos exercícios, vocês podem ir me mandando pelo AVA mesmo, que eu vou respondendo. E se preferirem, a gente vai tirar dúvida também na próxima aula, no dia 19, ok? Gente, é isso. Obrigada pela atenção de vocês todos. Uma boa semana. A gente tem aí o carnaval no meio, então nossa aula vai voltar só no último dia, né? No dia que a disciplina termina, no dia 19. Por isso é importante vocês tirarem essas dúvidas todas antes. Vocês têm prazo para fazer as atividades e entregar tudo, e vai ser o prazo exatamente no dia da nossa última aula. Então, a partir do momento que a gente terminar a aula, vocês têm aí 2, 3 horas para estudar um pouco e fazer a coisa que você tiver alguma dúvida. Então, é bom que vocês, se tiverem dúvida por esse tempo aí, vocês vão mandando, ok? Um abraço para vocês, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.